a escola madhyamika tem a linguagem de Shunyata, do vazio, das duas verdades, né? A verdade relativa dos fenômenos, que é como nós percebemos o mundo, essa separatividade aparente das coisas, e a verdade última dos fenômenos, que é o vazio, no sentido de que nós somos vazios de separatividade, somos vazios de uma existência inerente. Inerente seria uma existência individualizada, essencial, mas que, na verdade, tudo surge na manifestação, tudo surge na inter-relação, tudo surge na interdependência de todas as coisas. E é assim que funciona o mundo manifesto. É assim que os fenômenos vêm à tona, numa teia complexa de causalidade, de causas e condições. A escola Yogacara, ela também vai se focar numa outra linguagem, né, na forma como a nossa cognição entende o mundo, na forma como a nossa cognição se relaciona com o mundo. Ela vai falar em três naturezas, né, uma abordagem alternativa à abordagem madhyamika, sem negar a madhyamika, mas complementando. Então, ela vai falar que, de fato, a gente tem a impressão que o mundo não é exatamente o que ele é, porque, de fato, a nossa mente ela não consegue perceber o que, de fato, as coisas são. Assim como que, de fato, o próprio eu é. Que, de fato, a própria mente é, inclusive. Porque a mente ela projeta uma realidade sobre as coisas. Não é que as coisas não existam, mas ela projeta essa realidade sobre as coisas, ela percebe o mundo de acordo com o filtro. Esse filtro é chamado de parikalpita, né? Uma natureza projetada, uma natureza atribuída, às vezes chamado de uma natureza imaginada. Porque nós humanos, devido ao poder de avidya, devido ao poder dos demais kleshas e daí por diante, a gente tende a ver o mundo de uma determinada forma que não é exatamente aquilo que ele é. É só uma superfície que depende também da nossa própria limitação enquanto seres humanos, né? Um animal, uma formiga, vai ter uma diferente visão acerca do mundo, né? Há diferentes níveis de consciências e diferentes classes de seres. E esses textos vão falar sobre isso. Então, quando a nossa consciência se relaciona, a nossa mente se relaciona com o objeto, ela não se relaciona com o objeto de fato, ela se relaciona muito mais consigo mesma, né? Ela projeta algo sobre aquele objeto, né? Mas aquilo é mais uma operação mental do que uma visão reta e real do que é aquele objeto de fato. Assim como o nosso próprio eu também, ele é uma projeção da nossa mente. Mas essa projeção, ela surge mediante o contato com as coisas. Ela surge, nós temos os nossos kleshas, nós temos uma maneira pré-programada de entender a realidade enquanto seres do reino humano, afligidos por uma série de kleshas, né, afligidos por uma série de tendências que fazem parte do próprio mecanismo cognitivo existencial do samsara, mas ao mesmo tempo nós também estamos em contato com as coisas. Nós estamos em contato com o mundo, né? As coisas existem. E é esse contato aliado com esse nosso estado mental que vai fazer com que a mente projete uma realidade sobre essas coisas com as quais a gente tem contato. Então, essa relação, essa inter-relação entre as coisas, entre o sujeito e o objeto, isso vai ser chamado, na linguagem Yogacara, de a natureza relacional, ou Paratantra. Então, nós temos essa natureza relacional, que é Paratantra, que é essa nossa relação que faz com que a nossa mente projete uma determinada perspectiva, e aqui eu não estou falando perspectiva no sentido de opinião, né, mas eu digo realmente projete uma visão, projete um filtro sobre a realidade. Realmente projete um modo de existência, ou de compreensão da existência, ou de compreensão da própria realidade. De novo, sempre voltando ao poder de avidya. E como o poder de avidya faz com que a gente veja tudo de forma distorcida. Ou a chamada delusão, né? Delusão, delírio, confusão, a palavra em sânscrito morra. Então, esse modo de confusão, ele está muito ligado a esse mecanismo de Paratantra, que quando projetado, quando é a confusão propriamente dita, é essa realidade imaginada, essa natureza imaginada que é Parikalpita. Mas para além de tudo isso, existe uma natureza real das coisas. Existe uma natureza real que está além dessas duas naturezas, que é Parinishpana. E Parinishpana, na visão Yogacara, é a natureza plenamente estabelecida.
O que é o plenamente estabelecido? Nós vimos isso no Mahayana Sutra Lamkara, quando nós estudamos semanas atrás, meses atrás. A natureza plenamente estabelecida, ela vai se referir aqui a outra palavra que vocês também viram, que é tatata. É o tal qual é a talidade. Lembra que a palavra tathagata, que é um epíteto do Buda, é aquele que tal qual foi, é aquele que assim foi, é aquele que alcançou esse estado de talidade, que seguiu esses passos rumo à talidade, que seguiu os passos dos seus predecessores, que seguiu os passos daqueles. Tem várias possibilidades aqui de interpretar esse nome, mas ele está sempre relacionado com essa ideia de talidade, essa realidade tal qual é. A gente pode pensar que um sem segundo. E essa tatata, como a gente viu no Mahayana Sutra Lamkara, ela é descrita como prístina, como pura, como permanente, como indestrutível. E isso é um sinônimo para Parinibbana, que pode ser traduzido como natureza plenamente estabelecida, se a gente quiser uma tradução mais literal, que é como se faz em inglês, ou simplesmente por, como alguns tradutores também optam, natureza absoluta. E aqui já não é mais falando do vazio de existência inerente, porque essa nossa relação com o vazio, e como a gente não consegue perceber o vazio, etc., isso está mais relacionado a Paratantra, né, a natureza relacional. Já o fato dessa natureza absoluta, essa tatata, isso é algo que é pleno, é algo que não é vazio de modo algum. É o Dharma Dhatu, que também a gente viu isso no Mahayana Sutra Lamkara. É o elemento básico dos fenômenos, que é o númeno. Então, isso é Parinibbana, isso é o absoluto. É essa natureza indestrutível que é a base de toda a vida, que é essa matriz de tudo, né? Esse útero de tudo, esse garba de tudo. A palavra garba ela pode ser traduzida como matriz, como semente e como útero também.